Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Alta Vibração. Hoje eu vou compartilhar com vocês a minha técnica de yoga, que no caso eu usei para me curar de bipolaridade. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu fui diagnosticado com ciclotimia, que é um tipo de bipolaridade. E na época eu fazia uso de medicamentos e não surtia resultado nenhum. Aí, como eu sou muito curioso, eu comecei a estudar sobre yoga naquela época lá, e eu descobri que os yogis eles conseguem usar yoga para controlar e para dominar o sistema nervoso. Então eu comecei a fazer uma série de experiências e comecei a praticar também para ver até onde isso daí poderia me ajudar a me curar ou pelo menos diminuir a intensidade das crises que eu tinha, Eu lembro que eu tinha crises fortes até, eu passava uns 3, 4 dias assim em depressão, não conseguia me concentrar, não conseguia fazer nada. E passava 2 ou 3 dias, às vezes, em estado de ansiedade, E às vezes eu ficava em estado de euforia também, mas na maioria das vezes era um pico de ansiedade, alta agitação, em contraste com um pico de baixa vibração, que é a depressão. Então primeiro eu comecei praticando o básico da yoga, que é aprendendo os asanas, tudo, e depois eu fui fazendo experiências com várias técnicas. E por tentativa e erro, eu observei que duas técnicas que eu praticava da yoga neutralizavam ou às vezes diminuíam as crises que eu tinha. Uma delas era o pranayama, que eu vou estar ensinando aqui, e a outra delas era uma meditação que eu fazia focado, com os olhos abertos em algum ponto, Como é que é o pranayama, Eu fiz vários testes e para dar certo tem que ser exatamente como eu estou falando aqui. Você tem que usar essa posição aqui, que é o lótus completo, Para chegar nisso daqui você vai precisar de algum treinamento, obviamente, E por que tem que ser essa posição? Porque essa posição aqui, ela funciona como uma chave, Ela permite com que você armazene e ative a energia da Kundalini aqui. E ela também impede obsessores de estarem atrapalhando o teu experimento ou de estar sugando energia de você. Então ela também aumenta o teu poder de concentração. Então tem 3 motivos pela qual ela funciona. No exercício que eu vou ensinar, você vai ter que ativar a tua Kundalini e concentrar essa energia no teu coração, com o objetivo de diminuir a frequência cardíaca, Se você concentrar em outras partes do corpo, não dá certo. Tem que ser no coração e existe uma razão para isso. Porque pela acupuntura, os canais energéticos que saem do coração vai para o cérebro. Então você concentrando a energia aqui no coração, essa energia sobe para o cérebro. Você diminuindo a frequência cardíaca do teu coração, você também consegue inibir a atividade do teu sistema límbico, que é o que está causando um ataque de ansiedade numa crise de bipolaridade, por exemplo. Como que é essa técnica de pranayama? Ela é bem conhecida na yoga, eu não me lembro o nome agora, Até porque eu já vi vários nomes, mas é basicamente isso. Você vai ter que inspirar, contando 4 tempos, segurar a respiração, contando 4 vezes esse tempo. Então, no caso, se você inspirou 4, você vai segurar por 16. E você vai expirar por 8. Então, você tem que guardar essa relação, 4, 8, não, aliás, 4, 16, 8, Aí você vai aumentando esse tempo conforme a tua prática, tá entendendo? Você pode fazer 5, 20 e 10, 10, por exemplo, 40 e 20, mas você tem que respeitar essa ordem, essa proporção entre eles. Você tem que, então eu vou fazer agora para você ver como é que funciona. Outro detalhe também, quando você prende a respiração, você tem que usar uma outra chave, que é você tem que abaixar um pouco a cabeça assim. Por quê? Porque quando você faz isso, você ajuda a concentrar a energia da Kundalini aqui no coração, que é o propósito da técnica, Se você não faz isso, já dá diferença no efeito energético também. Então tem vários detalhes que isso daí tem que ser seguido para que isso dê resultado. Eu vou fazer aqui para vocês observarem,
basicamente isso. Você tem que fazer isso daí durante, sei lá, 10, 15, 20 minutos e ir aumentando o tempo, né? Essa técnica eu usava para neutralizar. O mudra é esse daqui, ó. Tá? E isso aqui também tem uma lógica, tá? Aqui tem um canal da acupuntura e aqui tem outro. Quando você une os dois, a energia entra por aqui e sai por aqui. Então é como se você, usando uma analogia de uma placa eletrônica, é como se você fechasse um jumper, tá? Você muda a função energética desses meridianos aqui. Então tudo isso tem uma lógica. Essa técnica eu usava para neutralizar picos de ansiedade, tá? Quando eu tinha ansiedade, uma ansiedade bem intensa, era como se eu tivesse a impressão que me faltasse o ar, tá? Eu usava isso daí, demorava de 20 a 30 minutos para neutralizar completamente. A técnica para depressão era diferente. Se eu usasse essa para depressão, não surtia resultado. Para depressão, a que deu mais resultado é o seguinte: eu colocava um ponto na parede, simplesmente relaxava todo o corpo, né? E ficava olhando fixamente para aquele ponto. Paralelamente a isso, eu colocava eu me autossugestionava para parar de pensar. Eu ficava repetindo: pare de pensar, fixe somente no ponto, pare de pensar, pare de pensar. E isso daí dava muito resultado para a depressão. Quando eu comecei com isso, eu não conseguia identificar o porquê que isso funcionava. Depois, com o passar dos anos, onde eu fui ganhando mais percepção energética, eu conseguia perceber a fisiologia da técnica, que eu vou explicar para vocês. Então, o que acontece? Quando você concentra a energia da Kundalini aqui no coração, você diminui a atividade elétrica do coração e, consequentemente, diminui a atividade elétrica do cérebro. E você inibe o teu sistema límbico, que é o que está causando a crise de ansiedade. Quando você se concentra num ponto, que é a técnica que eu usava para depressão, o efeito é diferente. A energia da Kundalini, ao invés de ir para o coração, ela vai direto aqui para o teu córtex pré-frontal. E ela aumenta a atividade elétrica aqui. Aumentando a atividade elétrica aqui, você inibe as áreas do cérebro que são responsáveis pela depressão e ativa as áreas do cérebro responsáveis pela euforia. Então é mais ou menos assim que você pode usar a Kundalini para dominar o teu sistema nervoso. Imagine que o teu cérebro é um aparelho complexo, né, que tem vários compartimentos e cada um é responsável por determinada função e determinada emoção. Se você vê que você está com deficiência, por exemplo, no compartimento cerebral responsável pela emoção de bem-estar, você produz a energia da Kundalini e canaliza essa energia para essa área. E assim você consegue fazer o teu cérebro produzir a sensação de bem-estar. Isso daí, gente, eu comecei a praticar isso daí com 23 anos, né? E no começo eu usava isso como uma forma de remédio, mas também usava isso como profilaxia. Então eu não tendo crise, eu praticava. O que aconteceu? O que eu observei no decorrer dos anos? Com o passar dos anos, eu fazendo isso todo dia, as crises, tanto de depressão quanto de ansiedade, foram diminuindo, tá? Então elas foram diminuindo a frequência. Depois de 10 anos, a frequência dessas crises tinha diminuído praticamente pela metade. Depois de 20 anos, não deu mais nada. Hoje faz mais de 5 anos que eu não sei o que é ter uma crise de depressão ou de ansiedade. Eu não sei mais o que é. É como se essa energia tivesse, de certa forma, modificado anatomicamente o meu cérebro e nunca mais isso daí aconteceu na minha vida, tá? Eu acho que isso daí é uma técnica extremamente poderosa. Obviamente isso daí é só a minha experiência, né? Mas eu estou relatando isso porque pode ser que outras pessoas se interessem por pesquisar isso daí também e poderão estar produzindo, né, conhecimento com mais metodologia científica que possa ajudar as pessoas também, tá? Aí quem tiver alguma dúvida pode estar me procurando, tá? Outro detalhe também, tá? Eu estou resumindo aí o processo da técnica, mas obviamente para você chegar desse nível, de conseguir ficar nessa posição durante 20 minutos, ou 30 minutos, ou até 50 minutos, você já tem que ter um certo treinamento em yoga, né? Você tem que ter praticado aí pelo menos 1 ano ou 2 anos, porque você tem que ficar nessa posição de forma confortável. Não pode
se machucar fazendo isso daí. Isso daí é só com o tempo que você consegue, tá? Então é isso por hoje, pessoal. Muito obrigado, tá?